Bem espaçosa a lavação à vista. Tem donos que eles não aceitam crianças, tá? Se o aluguel aqui em Blumenau realmente é caro. Oi, gente, boa tarde. Como é que vocês estão? Passando aqui rapidinho para gravar um vídeo que eu sei que vocês querem muito, que é sobre o aluguel em Blumenau, os valores, realmente é caro ou não é? Então fica até o final desse vídeo que eu sei que vocês vão gostar muito. Então, pessoal, chegou o vídeo tão esperado sobre o aluguel aqui em Blumenau. Esse vídeo vai ficar assim bem natural. Não fiz roteiro nem nada. Já voltei a trabalhar, então assim, o meu tempo está bem corrido. E eu estou postergando para gravar esse vídeo já tem um tempo, porque eu sempre fico esperando uma oportunidade melhor. Mas essa oportunidade nunca chega, porque eu sempre estou com um monte de coisas para fazer, coisas da escola, coisas de casa, enfim. Então hoje eu resolvi gravar esse vídeo aqui rapidinho para falar para vocês sobre o aluguel aqui em Blumenau. Então, pessoal, eu vou responder a principal pergunta que vocês fazem. O aluguel aqui em Blumenau realmente é caro? E a resposta que eu dou para qualquer pessoa que faz essa pergunta é a seguinte: depende. Depende muito do que é caro para você, né? Depende do salário que você ganha, mas também depende do bairro que você vai morar, depende se você vai morar em kitnet, em casa, em apartamento, então tudo depende. Tô aqui me balançando numa rede. Então, vamos lá. Vou contar um pouquinho da minha experiência e depois eu falo um pouquinho mais, tá? Sobre o aluguel, porque como eu não fiz nenhum roteiro, então o que vier na minha mente eu vou falando para vocês, né? As principais dúvidas. Quando a gente chegou aqui em Blumenau em 2019, a gente foi morar numa casinha barra apartamento, né? E a gente pagava R$ 700. Era cozinha, sala e cozinha americana, 2 quartos, bem espaçosos. Era bem espaçoso mesmo essa casa, numa localização muito boa. Eram apenas 4 apartamentos e tinha lavação também, que é a lavanderia que eles chamam de lavação. E era muito bom lá, muito bom, os donos eram muito bons, eles moravam de frente, a vizinhança era muito boa também. Então a gente não tinha do que reclamar, né? Só que os anos foram passando e a dona foi aumentando e nós ficamos lá de 2019 até, deixa eu fazer as contas, até 2021. É, a gente saiu porque o meu filho já estava grande e como a gente morava no andar de cima, estava ficando perigoso, as janelas não tinham rede de proteção e a gente ficou com medo e aí a gente resolveu mudar. E aí o segundo apartamento que a gente foi morar, ele já foi um pouquinho mais caro. Era um apartamento seminovo, tinha acabado de ser construído, ninguém tinha morado nele, mas tinha apenas um quarto. Mas tinha uma varanda bem legal, a localização era melhor que antes, a gente pagava 1.100 nesse novo apartamento. E só que não tinha garagem, a gente já estava com o carro e não tinha garagem, a gente tinha que deixar o carro na rua. Para a gente ter direito à garagem, como só tinham 3 vagas e eram 8 apartamentos, a gente tinha que pagar. Só que quando a gente resolveu pagar a garagem, daí não tinha mais vaga, tinha que ficar na fila esperando algum morador liberar a garagem para a gente pegar. Ou seja, a gente saiu de lá e não pegamos essa garagem. A gente ficou lá um ano, mais ou menos. Um ano e alguns meses, 1 ano e 3 meses mais ou menos. Porque como só tinha um quarto e eu engravidei de novo, a gente queria outro com 2 quartos. Se não fosse isso, a gente também não teria saído de lá, porque lá era muito bom. Os donos também eram muito bons. E aí depois a gente resolveu sair de apartamento e procurar uma casa. Só que, meus amigos, achar casa aqui em Blumenau num preço bom é difícil. Quando você acha, é muito longe. É,
nos bairros mais afastados. E a gente queria continuar nesse bairro aqui que a gente mora, né? Que é perto da igreja, perto da escola, enfim. Aí, meus amigos, o que aconteceu? A gente começou a procurar casa. A gente queria casa com quintal, porque por causa das crianças, né? Para não ficar preso dentro de apartamento e tudo mais. E pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, a gente conseguiu achar uma casinha, que é essa que a gente mora hoje, numa localização muito boa, num preço bom. A gente paga aqui mais barato que no apartamento anterior. Tem um bicho voando por aqui, vocês estão vendo? Enfim, aleatório. E aí aqui, nesse apartamento que a gente mora, aliás, nessa casa que a gente mora, são 2 quartos, bem pequenos, mas são 2 quartos, né? E sala e cozinha junta também. Só que aqui tem quintal. Tem um quintal, não é muito grande, mas tem. E tem uma garagem bem grande aqui, uma área na frente bem grande. E a gente que gostou muito daqui por causa dessa garagem que dá para colocar a rede. E aí a gente fica aqui balançando e tudo mais. Aqui nessa casinha que a gente mora, a gente paga R$ 1.000. Não paga água. E a luz geralmente vem entre 80 e 100. E os três lugares que a gente morou aqui em Blumenau, a gente não fez com corretora, nem nada não. A gente fez com o próprio dono. E é bom por isso, que não teve burocracia de nada, assim, de tratar com imobiliário e tal. Graças a Deus, na primeira a gente encontrou donos muito bons mesmo. E quando a gente saiu de lá, eles não gostaram. Eles gostavam muito da gente, a gente sempre pagava certinho, eles eram bem legais. No segundo a gente tratou com uma moça, e assim diretamente, né, com os donos, né, sem ser imobiliária, e nessa aqui também, com os próprios donos. Então eu não sei te falar como é o processo de aluguel por imobiliária, mas uma coisa eu sei que é mais caro, porque o corretor ele vai tirar a comissão dele, né? Então, se você puder arranjar aluguel com o próprio dono, fica aí uma dica, né? Mais fácil. Outra coisa, todo lugar que você for alugar aqui, seja kitnet, casa, apartamento, você vai ter que assinar um contrato. Aqui eles não alugam sem contrato. A gente morava numa cidade lá no Pará e é comum as pessoas alugarem sem contrato. E aqui não, você não aluga nada sem contrato. Sempre vai ter um contrato para você assinar. E várias cláusulas, né? Uma das coisas que a gente já percebeu aqui é que você dá o calção, né, que é um pagamento adiantado, geralmente 1 mês, 2 meses. E nessa casa que a gente está aqui, graças a Deus a gente não precisou, mas no apartamento anterior a gente precisou dar esse calção. E quando você sai do apartamento, da casa, do aluguel, né? Quando você sai, você tem que deixar aquele valor ali, ou pagar a pintura, reformar o que tiver de ser reformado. Por exemplo, na primeira casa que a gente morou, no primeiro apartamento, a gente teve que pagar a pintura. No segundo, a gente não pagou pintura, a gente deixou um valor lá, se eu não me engano foi R$ 600, e os donos se responsabilizaram de mandar pintar, arrumar, limpar o que tivesse que fazer, né? Nesse aqui, acho que tem um valor também, eu não lembro, mas tem que olhar no contrato, mas tem um valor que a gente tem que deixar. Coisa importante sobre aluguel aqui, tem donos que eles não aceitam criança, tá? Se você tem criança e vem pra cá, pra Blumenau, já vai pensando, porque tem aluguel que eles não aceitam crianças e tem aluguel que não aceita animais. Esse que a gente tá aqui aceita animal de pequeno porte, né? Gatinho ou cachorro, mas a gente não tem nenhum bichinho. Então, essa já é uma dica. Por que? Não sei. Porque não aceitam criança, não sei. Outra coisa, alguns donos aqui, para alugar, eles são bem chatos, principalmente para quem vem do norte e nordeste. Eu não sei se quando alguém vem aqui do sul ou do sudeste, de outras cidades aqui perto, se eles fazem isso. Mas pro povo lá de cima eu sei que faz. Porque o que eles fazem? Eles não gostam muito de alugar pra gente que vem lá de cima,
porque eles sabem que a gente traz muito mais gente. Por exemplo, vem o marido, depois vem a esposa, depois vem o cunhado, depois vem a mãe, depois vem não sei quem, aí vai só trazendo. E aí eles não gostam que a pessoa traga outras pessoas para morar junto, entendeu? Se ele alugou o apartamento, a casa, para o casal, é só para aqueles dois. Não pode trazer outra pessoa de fora para morar junto, não. Pelo menos até onde eu sei é assim. Não sei se já mudou, né? Sei que eles não gostam muito. É, porque no primeiro apartamento que a gente morou, minha sogra veio uma vez e a dona já disse logo quanto tempo ela vai ficar. Se for pouco tempo, tudo bem. Então eles são assim. Não sei por quê. Outra coisa sobre aluguel aqui. É, os aluguéis mais afastados, óbvio, vão ser mais baratos, né? Só que você tem que ter cuidado se é um bairro que alaga ou não, é, se passa ônibus perto, se tem parada de ônibus perto. E porque se for muito afastado, eu acho que não compensa, sabe? Não compensa. É melhor você pagar uma coisa um pouquinho mais caro, mas nos bairros mais centralizados do que os mais afastados. Também depende de onde que você vai trabalhar, né? A faixa de valores de aluguel aqui em Blumenau, você não acha menos que R$ 800. Não tem mais barato que isso, mesmo que seja um quartinho só. Eu vou mostrar no final desse vídeo um apartamento que eu fui visitar para mostrar para vocês, e aí eu vou falar o valor agora, tá? Eu fui visitar um apartamento um dia desses para mostrar para vocês, que inclusive eu gostei muito desse apartamento, muito espaçoso, numa localização muito boa e um valor muito bom. Mas, como eu não quero sair daqui por causa do quintal e da garagem, então a gente vai ficar por aqui ainda. Mas esse apartamento que a gente foi visitar, são 2 quartos, um banheiro bem legal. É da mesma dona do apartamento que a gente morava antes de vir para essa casinha aqui. É a mesma dona. E, nossa, muito espaçoso mesmo. É 1.500, se eu não me engano, mas eu vou deixar aqui no vídeo todas as informações certinhas, tá, para vocês. Mas se eu não me engano é 1.500, daí tem a taxa de condomínio que tem que pagar, e daí a garagem também, se quiser, tem que pagar a parte. Eu sei que vai dar em torno de 1.600, 1.700 e um pouquinho. Para algumas pessoas pode parecer muito, mas pela qualidade do apartamento, pela localização, é muito bom. O valor dá 1.600, 1.700 mais ou menos, mas eu acho que vale a pena, sabe? Pela qualidade do imóvel, pela localização que é bem pertinho do shopping, pertinho de supermercados, pertinho da parada de ônibus. Nossa, é pertinho de tudo, sabe? E um apartamento com essa qualidade, com esse valor, não acha. Ah, mas eu quero casa, quero morar em casa mesmo, eu prefiro casa. Tudo bem, você vai achar casa com esse valor, só que é mais afastado, como eu falei. Um pouquinho mais afastado, não é numa boa localização, entendeu? A gente passou numa kitnet que já era mobiliada, só que eu tentei entrar em contato com o número de telefone que tinha ali, mas ninguém me atendeu. Gente, outra coisa assim, ó, é, toda vez que você alugar alguma coisa aqui, casa, apartamento, kitnet, você vai ter que passar a luz pro seu nome, tá? De um jeito ou de outro, você vai precisar passar pro seu nome a luz. É uma coisa que eles sempre pedem, tem que passar pro nome da pessoa. A responsabilidade é da pessoa, do morador, entendeu? Alguns apartamentos aqui, kitnets, vêm mobiliados. E claro que são mais caros, né? Um dia desses eu vi uma placa lá no centro, não era nem exatamente no centro, né? Mas era num bairro do lado do centro. Um apartamento semi-mobiliado, não era nem mobiliado por completo, era semi-mobiliado. Então tinha uma cama, tinha móveis planejados na cozinha e nos quartos, um sofá, não, acho que não tinha mesa, tinha geladeira, tinha algumas coisas assim. E o valor, eu tinha só um quarto. Era 2.000 e pouco, 2.500 mais ou menos. É nesse valor aí, entendeu? Então assim, ó, gente, uma coisa que tem que ficar bem claro.
para quem pretende vir morar em Blumenau morando de aluguel, que provavelmente você vai morar de aluguel, a não ser que você tenha muito dinheiro para comprar uma casa, porque aqui tem que ser de aluguel. Ou então que você já tem algum parente aqui, enfim, não sei qual é a tua situação. Mas 90% das pessoas vêm para morar de aluguel. Se você tiver apenas um serviço, não vai dar conta, tá? De pagar aluguel, vai só sobreviver. Por quê? Por que eu digo isso? Por exemplo, o casal, né? O casal vem e vai ganhar ali dois e não sei quanto ganha, quanto o salário dessas profissões aí, mas vamos imaginar aí, 1.800, R$ 2.000. Aí você vai achar uma casa, um apartamento de R$ 1.000. Então, o preço que eu pago aqui, né? Vai sobrar o quê? R$ 1.000, R$ 800. Se isso só uma pessoa trabalhando, né? Aí tem que pagar o mercado, que é muito caro. Aqui comida, eu acho que é a parte que a gente mais gasta é a parte da comida. Se você tiver carro, você vai ter que gastar com combustível. Se você for andar de ônibus, aí a tua empresa, ela vai te dar um vale transporte, né? Uma porcentagem lá do teu salário. Você não vai ficar todo final de semana preso dentro de casa. Você vai querer sair para se divertir. Então você já vai gastar ali com Uber, se não tiver carro, ou com lanche, enfim. Aí tem apartamento, tem lugar que aluga, precisa pagar água também. Aí você vai pagar água, luz e internet, tá? Então, assim, quanto que um casal precisa para viver aqui em Blumenau? Qual seria o valor ideal, né? Em um casal com filhos, vocês querem que eu grave um vídeo só sobre isso, o custo de vida? Porque eu posso falar todos os meus gastos. Todos não, né? Mas eu posso falar o básico, né? Aluguel, eu já falei que é R$ 1.000, mas a gente tem carro, tem internet, tem mercado, tem luz, tem outras contas assim que a gente tem mais ou menos uma base de quanto que se gasta, quanto que precisa para morar aqui em Blumenau. Se vocês quiserem que eu grave um vídeo só sobre isso, vocês podem deixar aqui nos comentários e dar outras sugestões. Se tiverem mais alguma dúvida sobre aluguel, vocês podem deixar aqui que eu vou tentar responder, tá bom? Então é isso. O aluguel em Blumenau, ele é caro, mas depende do quanto você ganha, do bairro que você vai morar, depende se você vai pegar um apartamento, uma kitnet mobiliada ou não, depende do seu salário, se você ganha bem, se os dois trabalham, o casal trabalha ou se só um trabalha. Então tem uma série de fatores. O aluguel que a gente está pagando atualmente eu não acho caro, tá? Eu acho muito em conta, por isso que a gente nem quer sair daqui. Porque apesar de a casa ser bem pequena para 4 pessoas, mas é um preço bom, um preço justo, uma localização muito boa. Os donos não moram aqui perto, moram no outro bairro. Tem só um casal que mora aqui do lado, mas assim, bem tranquilo. Outra coisa, é isso aí que eu ia falar, outra coisa, quando você for pegar kitnet, apartamento, enfim, tem que ver quantas pessoas moram do lado, porque se você pegar uma kitnet com muitas casinhas ali, casa geminada, aí tudo que você faz ali na sua casa, o outro não consegue ouvir, sabe? Então se você conseguir pegar é, um pouquinho assim, afastado, essa que a gente mora aqui é um pouquinho afastada, não dá para ouvir tanto assim, né? Só são 2 casas no terreno. Então, isso é outra coisa que você deve tomar cuidado. Eu espero que tenham ajudado vocês sobre as dúvidas de vocês em relação ao aluguel aqui em Blumenau, tá? Você pode fazer direto com o dono ou pela imobiliária, que eu acho que vai sair um pouquinho mais caro por causa da comissão do corretor. Não entendo como funciona, porque os três lugares que a gente morou aqui em Blumenau, sempre a gente tratou diretamente com os donos. Então foi bem tranquilo, não teve dor de cabeça quanto a isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não ficou naquela qualidade, mas assim, foi o melhor que eu pude agora. Por favor, deixe seu like,
comenta aqui embaixo, compartilha. Diz o que você gostaria de saber sobre a cidade. Eu tenho um monte de ideias para gravar, gente, mas me falta tempo. Mas eu vou fazendo o que eu posso, tá bom? Muito, muito, muito obrigada por estarem aqui. Eu estou muito feliz que a gente já ultrapassou os 100 inscritos. E eu tenho fé em Deus que um dia a gente vai chegar aos 1000 inscritos. E quem sabe você vai estar lá comigo, hein? Desde o comecinho. Muito, muito obrigada. Deus te abençoe e eu espero te ajudar num próximo vídeo. Tchau, tchau. Espaçoso. E a sala e cozinha. E aqui na frente também, né? Sacada, bem espaçosa a lavação. Ah, tem outra porta ali, né? Quartos. Ele é um casal. Mas eu acho que eles iam querer de 2 quartos, né? Quanto mais espaço, melhor. É que eu ia ver o outro lá, que eu vi a placa também, né? Aí eu... Deixa eu ver aqui. Tá. Sim. À vista.